Larissa Manoela reage a rumores de gravidez. Buonasera, Catuxas! Nossa, vamos começar com ela, o nosso Te Contei de hoje. Larissa Manoela, que não aguentou ficar calada diante de rumores de gravidez e já chegou colocando ordem na casa, viu? Tudo começou quando começaram a circular nas redes sociais aqueles comentários maldosos sobre barriguinha, carinha de grávida e especulações se a atriz estaria esperando o bebê. Foi o suficiente para a internet fazer o que ela mais sabe: inventar história em cima de foto, em cima de vídeo, em cima de qualquer detalhe. Olha, cansada desse tipo de insinuação, Larissa Manoela resolveu se posicionar em publicação nas redes sociais. Ela reagiu aos rumores, negou que estava grávida e deixou claro que, se esse tipo de comentário sobre o corpo dela não é legal, não é inocente e não é apenas brincadeirinha. Segundo o que foi publicado, a artista aproveitou o momento para fazer um desabafo sobre como é invasível ver pessoas falando do seu corpo o tempo todo, medindo, analisando, tirando conclusões sem nenhuma base. Olha, ela ressaltou que mulher não tem obrigação de estar com barriga chapada e muito menos de dar satisfação de plano de maternidade para ninguém. O impacto disso? Muita gente se identificou com a fala da Lari. Fãs e seguidores encheram as redes dela de apoio, dizendo que também já passaram por situações parecidas com família, com amigos e até no trabalho. Ora, sempre tem alguém perguntando se está grávida por causa de uma roupa, de um ângulo, de um quilinho a mais, enfim. E a consequência desse desabafo é que o tema volta para a roda. A cultura de ficar especulando gravidez de mulher famosa por qualquer foto. Analistas apontam que isso reflete uma cobrança constante em cima do corpo feminino, como se a mulher tivesse que estar sempre pronta, perfeita e ainda por cima disponível para gerar conteúdo em forma de bebê quando a internet quer. Interessante é que a Larissa, ela transformou uma fofoca em uma pauta séria, né? Ela não só desmentiu os rumores, como também colocou um limitador claro: não vai tolerar esse tipo de invasão. E isso pode incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, a parar de levar como piada, né, aquilo que machuca na vida real. E aqui vem a cereja do bolo que ninguém está contando do jeito que a gente tá, viu? Olha, quando o nome forte como Larissa Manoela compra essa briga, o recado não é só para quem segue ela, é para toda uma indústria de entretenimento que lucra em cima dessas pressões em cima do corpo das artistas. É sobre isso. Olha só, e esse tipo de posicionamento pode lá na frente influenciar até marcas a serem mais responsáveis com o tipo de conteúdo que apoiam e replicam, né? A pergunta que fica é: até quando a gente vai achar normal falar do corpo alheio como se não tivesse nenhuma consequência emocional por trás disso? Olha, se essa primeira fofoca já te surpreendeu, deixa aqui o seu like. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e entrega mais, viu? Ora, antes que eu esqueça, no final da matéria, a gente vai te dar um presente, um e-book valioso. É só responder eu quero nos comentários para ganhar de graça, né? O e-book Liberdade Interna, viu? E se você achou que parava por aqui, segura, porque agora a gente sai da fofoca sobre gravidez, que não existe, e vai para uma história triste, mas cheia de nostalgia. A despedida de um dos primeiros paquitos da Xuxa, com direito até a ligação com o Roberto Carlos. Agora a gente muda o clima e vai para uma notícia que pegou muita gente de surpresa, especialmente quem cresceu vendo aí o show da Xuxa, né? Morreu aos 58 anos o Robson Barros, um dos primeiros paquitos da Rainha dos Baixinhos. Segundo a família do Robson, ele morreu no sábado, dia 20, aos 58 anos, e a causa da morte não foi divulgada. Ele ficou conhecido nacionalmente justamente por ser parte aí da primeira geração de paquitos, aqueles que fizeram uma história ao lado da Xuxa nos anos 80 e 90. Xuxa, claro, não podia ficar de fora desse momento. A apresentadora usou as redes sociais para homenagear o ex-paquito e se despedir dele, né? Em uma mensagem cheia de carinho, ela se despediu
a ele como meu Paulistinha, mostrando ali o afeto e a proximidade que os dois tinham desde a época de show da Xuxa. E tem mais, muita gente não sabia, mas o Robson ele tinha uma ligação direta com outro gigante da música brasileira, que é o Roberto Carlos. Segundo a apuração do Notícias da TV, ele trabalhou em produções ligadas ao rei, fazendo parte de bastidores e projetos que envolviam o cantor numa trajetória que saiu do universo infantil da Xuxa e chegou ao mundo romântico do Roberto Carlos. O impacto dessa notícia é muito emocional. Ela reacende a memória afetiva de uma geração inteira que cresceu com Paquitos e Paquitas e traz à tona aquele sentimento de tô ficando velho, né? Que muita gente confessou nas redes sociais. Os fãs lembraram dos figurinos, das coreografias, da alegria que ele passava na TV. A consequência é que, mais uma vez, a gente vê como esses personagens que pareciam distantes da nossa realidade, na verdade, fizeram parte do nosso cotidiano, do cotidiano do brasileiro. Olha só, e pessoas apontam que a morte do ex-integrante desses grandes programas reacende o debate, né, sobre como a TV ela moldou aí uma era, né, e como esses rostos fizeram parte da construção da nossa cultura pop. E o desdobramento que a gente te traz aqui, do jeito que ninguém está contando, é justamente essa ponte, né? Um artista que começou como Paquito num programa infantil e depois segue nos bastidores de um dos maiores nomes da música romântica do país, o rei Roberto Carlos. Isso mostra como esses talentos, muitas vezes lembrados só pela fase da TV, tiveram uma vida profissional muito mais ampla, né? E visto por especialistas em cultura pop, essas perdas elas também abrem o espaço para a gente pensar na saúde, no acompanhamento e no apoio aos nossos artistas que fizeram sucesso lá atrás e acabam ficando mais resguardados do olhar do público, né? E a pergunta que fica é: quem nós somos como fãs depois que as luzes do palco se apagam para esses ídolos, né, gente? Mais uma notícia de um grande astro. Luiz Miguel tem alta após uma cirurgia. Luiz Miguel recebe alta após uma cirurgia cardíaca delicada. Para fechar o nosso giro, nós vamos falar dele. Olha, o Sol do México, Luiz Miguel, o cantor que tem fãs espalhado pelo mundo inteiro, passou por uma cirurgia cardíaca delicada e agora, segundo o portal Fuxico, já recebeu alta hospitalar. Que bom, né? De acordo com a matéria, Luiz Miguel precisou ser internado para procedimento que foi considerado delicado, justamente por envolver aí o coração. Após a cirurgia, ele foi acompanhado de perto pela equipe médica até ter condições de ir para casa. A boa notícia é que ele já foi liberado, segue em recuperação e a expectativa dos médicos é de que ele possa retornar à rotina aos poucos, seguindo todas as orientações de cuidados, repouso e acompanhamento. Olha, o impacto disso para o público é enorme, porque Luiz Miguel não é qualquer artista. A gente está falando de um dos maiores ícones, né, da nossa música latina, que marcou gerações com baladas românticas e shows monstruosos. Fãs ficaram apreensivos quando souberam da cirurgia e começaram a encher as redes de mensagem de apoio, orações e desejo de pronta recuperação. A consequência é que esse caso ele liga um alerta importante sobre a saúde, especialmente cardíaca, né, gente? Em artista que vive numa rotina intensa de shows, turnês e viagens. Os críticos apontam que muitas vezes a gente só fica sabendo da gravidade quando já chegou no ponto de cirurgia, mas o corpo vinha dando já sinais antes, né? O descobrimento que a gente coloca em foco aqui é esse, né? Fãs começam a questionar se vale mesmo a pena exigir tantas turnês, tantos shows em sequência, tanto desempenho sem pensar na saúde do artista. Ao mesmo tempo, a situação pode servir de alerta para muita gente cuidar do próprio coração, fazer exames, né, gente? Olhar com mais carinho para a saúde. O Luiz Miguel, ele passa por uma cirurgia dessa, se recupera, ele também ganha aí uma oportunidade de reconfigurar a própria carreira, diminuir o ritmo, priorizar a qualidade de vida e até escolher melhor o que fazer nesse novo momento, né? A pergunta que fica é: o fã está preparado para aceitar um ídolo menos presente e mais saudável? E é isso, se essas fofocas te impressionaram,
confere se você está inscrito aqui no canal Te Contei, porque aqui eu te conto, você espalha a fofoca e a gente fica sempre junto no babado, viu? Se essa fofoca já está te surpreendendo, deixa seu like, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. E lembra do presente? Se você quer o e-book valioso que eu prometi, é só comentar "eu quero" aqui embaixo ou clicar no link na descrição para garantir de graça, viu? E eu quero saber agora de você, o que você achou dessas fofocas e qual que te pegou mais de surpresa? E aí, te contei? Tá contado. Eu conto e você espalha a fofoca. É sobre isso. Compartilhe e se inscreva aqui no canal, comente embaixo com as suas opiniões de onde você também nos acompanha. Um beijo no seu coração e até a próxima fofoca. Você já sentiu que está vivendo os mesmos ciclos, cometendo os mesmos erros, carregando pesos que nem são seus? A verdade é que muitas vezes a prisão não está no mundo ao nosso redor, mas está dentro de nós. Foi por isso que eu criei o e-book Liberdade Interna. É um guia prático baseado no método VRP, ver, resolver e praticar. E hoje eu quero presentear algumas pessoas com acesso gratuito. Siga meu perfil agora mesmo. Se estiver assistindo em outra plataforma, inscreva-se no canal e comente abaixo "eu quero". As primeiras pessoas que comentarem receberão gratuitamente. Essa pode ser a oportunidade que faltava para iniciar uma verdadeira transformação na sua vida. Então, comente agora "eu quero".